Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula aqui no canal Educando Física e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de MRU e MRUV, tá bom? O MRU, ele é o movimento retilíneo uniforme e o MRUV é o movimento retilíneo uniformemente variável. Não se preocupe que você vai conseguir entender bastante a diferença entre esses dois tipos de movimento. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre MRUV. Vamos começar primeiramente falando sobre a carinha da função horária do espaço. A função horária do espaço do movimento retilíneo uniforme, ela é uma função com a carinha mais ou menos assim. É uma função de primeiro grau. E por que nós dizemos que é uma função de primeiro grau? Porque a nossa variável t, que representa o nosso tempo, é elevado ao expoente 1. Por isso, nós dizemos que é uma função do primeiro grau. Agora, vamos entender o que cada uma dessas constantes, a constante a e a constante b, representam aqui dentro da nossa função. Primeiramente, vamos encontrar o nosso espaço inicial. O nosso espaço inicial, ele se dá na origem do tempo. E se a gente tem a origem do tempo, que seria o nosso tempo inicial, igual a zero, a gente vai ter uma função com essa cara aqui que eu vou colocar para vocês. Isso aqui é um número zero, tá, gente? E quando a gente multiplica qualquer valor constante ou qualquer incógnita por zero, a gente tem zero como resultado também. Então, o nosso espaço inicial é igual à constante a. Então, o que representa o a dentro da nossa função? Ele vai representar o nosso espaço inicial, onde a partícula está no início do seu movimento, tá bom? Aqui, como a gente conseguiu calcular. Mas e a nossa constante b? O que ela vai representar? Ela vai representar para a gente a nossa velocidade. E eu explico o porquê. Bom, se você assistiu às aulas anteriores, você vai se lembrar muito bem que a derivada do espaço em função do tempo é igual à nossa velocidade, ok? Então, vamos derivar aqui essa função. A derivada de qualquer constante, derivada de a, é sempre zero. Então, a gente tem zero, mais, vamos derivar agora o nosso t. Se é uma função do primeiro grau, o nosso t está elevado a 1. O expoente aqui da nossa variável, ele vai tombar na frente do nosso bzinho, que é aqui o nosso valor constante. Então, nós temos aqui 1 vezes b. E aí, a gente vai multiplicar pelo nosso t. E o que a gente tem que fazer? Aqui, por essa regra da derivação, a gente tem que fazer o expoente, o valor do expoente, menos 1. Então, 1 menos 1, isso aqui é t elevado a zero. E qualquer número, qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Então, no final, a gente estaria fazendo essa continha aqui. 1 vezes b vezes 1. Então, nós teríamos aqui como resultado a nossa velocidade em função de t igual o b. Eita, que esse b ficou aqui bem esquisito. Vamos refazer aqui. Então, a gente tem que a constante a seria a posição inicial, então, da nossa partícula, e o b seria a nossa velocidade, tá bom, galera? E isso dá margem para essa segunda afirmação aqui do movimento retilíneo uniforme, que diz que a velocidade escalar é constante e diferente de zero. É isso mesmo, é isso que nós chegamos através desse equacionamento, numa velocidade constante, que é o nosso b, e diferente de zero, tá bom?
Outro ponto que é importante nós ressaltarmos é que a aceleração escalar e a aceleração escalar média no MRU são nulas. E o porquê disso? Porque, muito embora a gente tenha uma velocidade constante, a gente não vai ter uma aceleração atuando. Porque o que acontece? Nós teríamos uma aceleração atuando na nossa partícula se a nossa partícula ela estivesse sendo acelerada ou freada. Se a velocidade dela mudasse rapidamente ou de forma mais devagar, que é isso que a aceleração ela mede, a rapidez com que a velocidade varia. E como não ocorre então uma variação na velocidade, nós chegamos à conclusão de que a aceleração escalar e a aceleração escalar média são nulas para esse tipo de movimento. Agora vamos analisar o MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variável. Antes de qualquer coisa, vamos agora observar o equacionamento, como se dá a função horária do espaço para o MRUV. A função horária do espaço para o MRUV ela é um pouco parecida com a do MRU, mas ela tem uma diferença, e vocês vão notar qual é essa diferença. A diferença é que nós temos uma equação do segundo grau, ao invés de termos uma equação do primeiro grau. Essa equação do segundo grau, ela tem aqui a nossa variável t, representando o nosso tempo, elevado a 2 e também elevado a 1 e também elevado a 0. Isso daqui sempre vai ter na função horária do espaço do MRUV. Agora, não necessariamente a gente vai encontrar essas incógnitas aqui, tá bom? A gente sabe que ela pode ser zerada, mas a gente tem que ter obrigatoriamente a nossa variável t, e para ser uma equação, uma função horária do MRUV, nós temos então a nossa variável sempre elevada em grau 2. Isso sempre tem que ter quando a gente está falando da função horária do MRUV, tá bom? Agora vamos entender um pouquinho o que cada uma dessas constantes, o nosso A, o nosso B e o nosso C, representam dentro desse movimento. Bom, para a gente encontrar a nossa velocidade, a gente tem que fazer a derivada do espaço em função do tempo, correto? Então, isso aqui seria a nossa primeira derivada dessa função do espaço, que resulta na nossa velocidade. Agora, vamos derivar. Derivando aqui pela primeira vez, derivada de constante é sempre zero, então nós temos zero. Agora, derivando aqui o nosso bt. A gente sabe que o t está elevado a 1, o 1 tomba aqui na frente do nosso b, vai sobrar para a gente o b vezes o t elevado a zero. E qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Então, b vezes 1 é o próprio b, correto? Agora, a gente vai derivar a terceira parte aqui da nossa função. A gente tomba o expoente, então nós temos 2 vezes o c, que é a nossa constante, vezes a nossa incógnita, e a gente vai estar subtraindo 1 aqui do nosso expoente. Então, 2 menos 1 é 1, t elevado a 1 é t. Então, a nossa função horária da velocidade é igual a b mais 2ct, tá bom? Mas aí você me fala, e a posição inicial da partícula, Sara? E o nosso S0, você não falou sobre ele. O nosso S0, ele vai se dar aqui quando a origem do tempo é igual a zero. E aí a gente vai fazer b vezes zero, c vezes zero ao quadrado, que é zero também. Sobra aqui o nosso A. Então, o nosso A sempre vai ser aqui a origem dos espaços, tá bom? Na origem do tempo. Agora, vamos voltar aqui para a nossa função horária do espaço e vamos fazer a segunda derivação dela. Quando a gente faz a segunda derivação, a gente coloca aqui 2 apóstrofos. E aí, a gente está fazendo a segunda derivada da função
do espaço em função do tempo. Tá bom? E aí, fazendo a segunda derivada, ou seja, fazendo a primeira derivada disso tudo aqui, a gente vai ter a derivada da constante b, que é igual a zero, mais a derivada de 2ct. Então, a gente vai estar repetindo aqui os valores das constantes, vai tombar o expoente 1 do nosso t multiplicando as constantes, então 1 vezes 2 vezes c é 2 vezes c, e vamos multiplicar pela nossa variável, sendo que o expoente a gente tem que subtrair 1. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 1 menos 1 é igual a zero. Qualquer coisa elevado a zero é igual a 1, conforme nós havíamos conversado. Então, nós temos aqui 2 vezes c vezes 1. Ou seja, a segunda derivada da função do horário aqui do espaço e a primeira derivada do v de t, que é a velocidade, é a mesma coisa. E tudo isso é igual à nossa aceleração. Então, a nossa aceleração ela é definida como 2 vezes o c. 2 vezes a constante c, que vem acompanhada aqui da nossa variável que tem o expoente 2, que está elevada ao quadrado. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, a velocidade escalar ela é variável e ela pode ser, sim, diferente de zero, tá bom? Porque o que acontece? Se a gente tem um t zerado, a gente vai ter a nossa velocidade escalar igual a b. A única forma dessa velocidade ela dar zero é se a gente tiver esse número aqui negativo, ou seja, uma aceleração negativa, e o valor dessa expressão aqui ela for igual ao valor do b, aí elas se anularão, tá bom? Mas a nossa velocidade escalar, nesse caso, ela está variando sim. E o que a gente tem como constante é a nossa aceleração, tá bom? Como a gente viu através desse algebrismo todo que nós fizemos aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme com relação à sua análise gráfica. Então, aqui a gente tem uma carinha de como que é uma função, né, em forma de gráfico aqui desse tipo de movimento. Nós temos aqui no nosso eixo Y o espaço. Vou pegar aqui o laser, nós temos o espaço, e no eixo X nós temos o tempo. Ou seja, conforme o tempo passa, o espaço está variando. Aqui tem um determinado tempo, e correspondente a esse tempo, aqui no eixo Y, nós temos um valor para o espaço. Aqui um tempo um pouco mais à frente, e correspondente a esse tempo, nós temos aqui no eixo Y também um outro espaço. Aqui eu vou desenhar para vocês para a gente conseguir enxergar juntos melhor. Nós temos aqui sempre uma reta, tá bom? Quando a gente está falando de MRUV, porque a função horária do espaço é sempre do primeiro grau. Então, como é do primeiro grau, a gente sempre vai estar trabalhando com uma reta. A gente sabe que quando a gente faz a tangente desse ângulo θ, que é a inclinação dessa reta, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar os catetos, né? Então, você lembra daquele macete do SOHCAHTOA? Tem um H aqui, né? Bom, quando a gente está falando do seno de um ângulo, a gente sempre vai pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Quando a gente está falando sobre cosseno, a gente pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa. Quando a gente está falando de tangente, a gente pega o cateto oposto e divide pelo adjacente. Então, o cateto oposto é sempre aquele que está oposto ao ângulo.
é aquele que está aqui na frente do ângulo. O adjacente é aquele que está adjunto, é aquele que está ao lado, vamos dizer assim, do ângulo. Então, o nosso cateto oposto seria isso aqui. Isso aqui vai ser o nosso ΔS, porque nós temos um espaço aqui inicial e nós temos aqui um espaço final. E você lembra que o ΔS é o espaço final menos o inicial? Então, o nosso cateto oposto desse ângulo θ é o nosso ΔS. Mas e o nosso cateto adjacente? Nosso cateto adjacente é isso aqui. E isso aqui representa o quê? O nosso ΔT, porque nós temos um tempo inicial e um tempo final. E o ΔT é o tempo final menos o inicial, certo? Então, todo esse pedaço aqui, ó, como vocês podem ver, ele vai ser, então, o nosso ΔT. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui, que nós escrevemos, é muito conhecido. A gente já usou pra caramba para fazer os nossos exercícios. ΔS dividido pelo ΔT, ele é o quê? Ele é a nossa velocidade. É a nossa velocidade média, galera. Então, a gente tem que a tangente do ângulo θ, ou seja, a tangente da inclinação da nossa reta, é igual à nossa velocidade média. Olha só que legal, né? E analisando esse gráfico aqui de baixo, a gente vai chegar à mesma conclusão. Porém, a angulação dessa reta ela é muito maior do que a dessa aqui, tá vendo? Porque essa reta, vamos supor, ela começa coladinha aqui com o eixo X e aí ela vai inclinando. Ela vai inclinando, 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 até chegar nessa inclinação aqui. E aí, a gente faz o quê? A tangente desse ângulo aqui para descobrirmos a nossa velocidade. Analisando aqui agora o gráfico da velocidade e da aceleração ainda para o MRU, para o movimento retilíneo uniforme. Lembra que eu disse para vocês que a velocidade escalar ela é sempre constante? E é justamente por isso que nós temos aqui uma linha reta. A linha reta ela representa uma constante porque conforme o tempo passa, a gente vê que ela permanece o mesmo valor, ela não muda. Então, quando a gente está em tempo igual a zero, nós temos essa velocidade aqui. Quando o tempo ele está em 1, vamos supor que aqui o nosso tempo seja 1, a gente enxerga o mesmo valor para a velocidade. Quando o tempo é 5, vamos supor que aqui seja 5. Nós enxergamos o mesmo valor para a velocidade, ela não está alterando. Mas e aí? Você saberia me dizer, então, aqui, qual a aceleração? No caso do MRU, a aceleração ela é nula, simplesmente porque a partícula não sofre uma aceleração, não sofre um freamento. Como ela não está acelerando nem freando, quando não há essa mudança na velocidade, a gente tem então que a aceleração é nula. Por isso que o gráfico da aceleração para o MRU é isso aqui, é simplesmente zero. A gente não enxerga uma reta, a gente não enxerga uma parábola, a gente não enxerga nada visualmente nesse gráfico, justamente porque não existe aceleração para o MRU. Outra coisa que é muito importante e que tem tudo a ver com a última aula que foi gravada aqui no nosso canal. Se você não viu, dá uma checada lá, porque eu vou explicar naquela aula o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado. A gente vê aqui nesse primeiro caso do nosso gráfico que nós temos um movimento progressivo. E por que é um movimento progressivo? Porque nós temos uma velocidade maior que zero. Quando a velocidade ela é menor que zero, a nossa partícula ela vai apresentar um movimento retrógrado. Isso significa que a partícula ela está caminhando no sentido oposto da trajetória, tá bom? Quando o movimento é progressivo, a partícula caminha no mesmo sentido que a trajetória tem. Quando o movimento ele é retrógrado, a partícula caminha no sentido oposto, ok? Isso é muito importante a gente saber. Falar sobre o MRUV.
Aqui, em primeiro lugar, eu coloquei para vocês dois gráficos da velocidade em função do tempo. Mas você deve estar se perguntando, poxa, a Sara está falando sobre movimento retilíneo uniformemente variado e ela falou que a função era do segundo grau, e por que eu estou enxergando uma reta? Não deveria ser uma parábola? Calma lá, gente. Vocês têm que se lembrar que quando eu estou falando de velocidade, eu não estou falando de uma equação do segundo grau. Ela é uma função de segundo grau para a função do espaço, tá bom? Quando a função do espaço ela é derivada pela primeira vez, o que acontece? Ela diminui o grau da função dela. Se nós temos uma equação do segundo grau e derivamos ela uma vez, ela vai virar uma equação do primeiro grau. Se eu derivo ela novamente, ela vira uma constante. Então, por isso que você não enxerga uma parábola aqui. Porque eu estou falando sobre a função da velocidade em função do tempo. E a função da velocidade, ela é uma função do primeiro grau, porque nós estamos derivando a função do espaço. É a função do espaço que é do segundo grau, tá bom, gente? Isso é muito importante vocês saberem. Então, a gente tem aqui também, como nós tínhamos no exemplo que eu dei anteriormente, uma reta inclinada, correto? Qual é o ângulo de inclinação dessa reta? Vamos chamar esse ângulo de θ também. E a gente sabe também que a tangente de θ ela é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse cateto oposto, ele é o ΔV, porque nós temos um ΔV final e um ΔV inicial. Então, nós temos aqui ΔV. E aqui o cateto adjacente, nós temos um ΔT, que seria o tempo final menos o tempo inicial. Então, nós temos aqui um ΔT. Opa! Então, quando a gente está falando de um gráfico de velocidade em função do tempo e a gente pega a inclinação da reta, o que a gente está fazendo, Sara? A gente está calculando a aceleração escalar média. Então, nós temos o nosso ΔV dividido pelo ΔT. Então, a gente sabe que a aceleração escalar média ela é igual à tangente, ou seja, a inclinação da nossa reta, tá bom? E a gente sabe também que nós temos uma aceleração positiva aqui nesse caso, ou seja, uma aceleração maior que zero, justamente porque nós temos uma reta crescente, e quando nós temos uma reta decrescente, nós temos uma aceleração menor que zero. Agora, eu vou dar um exemplo muito legal para vocês. Quando a gente pega aqui o gráfico do MRUV e nós temos essa reta inclinada, também é possível, a partir dela, nós obtermos o nosso ΔS, ou seja, a nossa variação no espaço, nosso deslocamento. E como nós calculamos, então, o deslocamento aqui no caso dessa função? Bom, é só você pegar a área correspondente abaixo da nossa reta inclinada. E aí, então, a gente vai ter o nosso ΔS. Isso aqui é um trapézio. Você sabe a fórmula da área do trapézio? Se você não sabe de cor, eu botei uma colinha aqui para você, tá bom? Mas ela é a base maior mais a base menor dividido pela altura do trapézio, aliás, vezes a altura do trapézio dividido por 2. Tudo isso dividido por 2, tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício, mas para a gente ter uma compreensão visual melhor do que nós estamos fazendo, mas a gente vai trabalhar apenas com incógnitas, tá? Eu vou colocar aqui uma velocidade correspondente V1 para esse T1 e aqui para o T2 uma velocidade correspondente V2, ok? Então, vamos lá. Qual seria, então, a nossa base maior aqui desse nosso trapézio? Lembrando que esse trapézio ele está deitado, tá vendo? A gente tem a base maior dele aqui, então esse seria o nosso Bzão, a base menor aqui, que seria o nosso Bzinho, e tudo isso aqui seria a
altura. Então, vamos colocar aqui tudo isso dentro da fórmula da área do trapézio. O nosso Bzão, ele seria correspondente aqui ao nosso V2, porque o V2 ele vai daqui, da origem do nosso eixo, até o ponto propriamente colocado aqui, né, que seria o próprio V2. Então, a nossa base maior seria o V2. A base menor, ela corresponderia, então, ao nosso V1, que vai aqui do início até o ponto V1, propriamente dito. Então, nós temos base maior mais base menor, vezes o quê? Vezes a altura. Qual seria, então, a altura aqui do nosso trapézio? Bom, a gente sabe que tudo isso aqui, ó, vale T2. E esse pedacinhozinho aqui vale T1. E o que a gente quer saber é isso aqui, ó. É esse espaço aqui. Eu vou até colocar de outra cor pra gente conseguir visualizar melhor. E o que a gente quer é isso aqui. É esse espacinho. Tá bem torto, gente. Tenho muita dificuldade de mexer nessa mesa digitalizadora, mas tudo bem. E esse espaço aqui seria então a diferença do T2 menos o T1, correto? Então, a gente pode fazer aqui T2 menos o T1, que seria o ΔT, né? E tudo isso dividido por 2. Bom, eu acho que a gente pode melhorar um pouco a carinha disso aqui. A gente pode colocar o nosso A igual a V2 mais V1 vezes o ΔT. E tudo isso dividido por 2, correto? Mas a gente sabe que a nossa área, ela equivale ao nosso deslocamento. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar o nosso ΔS, que é igual a V2 mais V1, tudo isso entre parênteses, porque ambos irão multiplicar pelo ΔT e dividir por 2. Então, aqui nós teríamos a formulazinha genérica para esse caso do nosso espaço. E como seria o gráfico da aceleração para o MRUV? Não é mais nula. Agora nós temos uma aceleração constante. No primeiro caso, nós temos uma aceleração positiva maior que zero, e aqui no segundo caso, uma aceleração negativa, uma aceleração menor que zero, mas sempre constante, porque no movimento retilíneo uniformemente variável, o que varia mesmo para a gente não é a aceleração, é a velocidade. Agora, enquanto no MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, nós temos a velocidade constante e a aceleração nula. Então, graficamente, a gente conseguiu compreender todos aqueles tópicos e todas aquelas definições para esses dois tipos de movimentos que a gente fez lá no início do nosso vídeo. Agora, eu vou mostrar para vocês como que fica, então, o gráfico do espaço em função do tempo para o MRUV. Olha só que legal, gente. Agora sim a gente está enxergando uma parábola, porque vocês lembram que a função do espaço, ela era isso aqui, ó. Olha só que legal. Isso sim é uma equação do segundo grau, tá bom? E aqui essa função, que é uma função parabólica, ela representa o quê? A variação do espaço em função do tempo. Outra coisa que é muito importante a gente definir, o que vai definir a concavidade dessa parábola é a aceleração. Então, quando a aceleração ela é positiva, a gente tem uma parábola com a concavidade para cima.
assim. É um sorrisinho. Tá para cima é positivo. É um sorrisinho. Se a concavidade da parábola está para baixo, nós temos uma aceleração negativa, que é a carinha triste. Quando você tá ali na negatividade, você fica naquela tristeza, né? Então é um ótimo macete de você usar para lembrar desse conceito, tá bom, galera? E isso acontece justamente por causa do sinal aqui, que é o sinal da nossa constante que acompanha aqui a nossa variável t elevado a 2. Sempre que você tiver essa constante aqui menor que zero, você vai ter então uma parábola com a concavidade para baixo. Quando você tiver essa constante c positiva, você vai ter uma parábola, uma aceleração positiva, parábola com concavidade voltada assim para cima, tá bom, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e também aprendido bastante nessa aula. Eu particularmente adoro fazer análise gráfica e eu espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima.